Arafat, o que é necessário para nós nos comunicarmos bem? Para nós nos comunicarmos bem, nós precisamos de trabalhar em 3 Cs: conhecimento, conexão e condução. O ser humano devolve ao mundo e interage com o mundo em resultado das percepções que ele cria sobre este mesmo mundo. E as percepções que as pessoas criam a nosso respeito não são baseadas no que está dentro de nós, são baseadas no que nós tiramos de nós. Nós podemos ter conteúdo 100%. Se a demonstração do conteúdo for 30%, o público nos percebe como profissionais 30%. Meraki significa fazer algo com alma, criatividade ou amor, pondo um pedaço de ti em tudo o que fazes. Na Youth Meraki, nós acreditamos que todos os jovens têm o potencial de criar e fazer coisas únicas que refletem o melhor que há neles. Bem-vindo ao Meraki Talks. Hey Meraki, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Meraki Talks. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Arafat Kossa, que é mentor de oratória, liderança e um grande coach de desenvolvimento pessoal. Arafat Kossa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Shirley, muito obrigado, e deixar aqui a minha saudação para todos os Merakis também que estão a acompanhar. Obrigado pela oportunidade de participar deste talk, e espero que seja uma conversa interessante, mais do que para nós dois, para todos aqueles que estão do outro lado a acompanhar. Thank you so much. Obrigada a nós por ter aceito o convite. Tenho a certeza que será muito bom. É a segunda vez que o Arafat participa de um programa desse, Meraki. O primeiro foi lá logo no princípio, acho que por volta de 2020, quando 2020. fizemos... Sim, 2020. Então, Pois. thank you so much por estar de volta. Eu é que agradeço pela oportunidade. Thank you. Arafat, quero começar por, mais uma vez, eu sempre faço isso quando vou lá fazer o convite, mas eu quero começar mesmo por congratular pelo lindo trabalho que o Arafat faz. Como eu digo, sempre eu acompanho, né, eu vejo tudo que o Arafat faz, todas as palestras, os workshops, os trabalhos, e é muito bonito de se ver, e principalmente também de ver a evolução desde, por exemplo, desde 2020, quando trabalhamos pela primeira vez, e hoje. So, yeah, congratulations. Muito That's really obrigado. nice. Muito obrigado, Shirley. Nós encontramos conforto quando vamos fazendo estes trabalhos, encontramos conforto ao saber que, de alguma forma, existem pessoas que são impactadas pelo trabalho que estamos a fazer. Esta é a maior força. Acho que é o tipo de coisa que eu não digo com muita frequência, mas comecei a experimentar esta realidade quando criei o curso de oratória em 2019. A primeira pergunta que vem às nossas mentes nesses momentos é: mas quem és tu para levantar-se no meio de tantos e dizer que queres ensinar oratória? Quem és tu para levantares no meio de tantos e dizeres que vais ensinar as pessoas a superarem o maior medo da humanidade? Tu aqui de Majacase, de Maputo, de Moçambique, vais ensinar pessoas de quase 200 países para lidar, ou melhor, vais ensinar pessoas de um país a lidarem com um problema que em quase 200 países está a ser enfrentado. E nesse momento eu digo: tá bom, obrigado pelo comentário voz, mas não vou te ouvir. E fui à frente. Quando eu escrevi o livro de oratória, aconteceu a mesma coisa. Mas veja só que do curso de oratória para o livro de oratória, alguma coisa teve que acontecer para que eu continuasse a ignorar ou a dar respostas à altura para essa voz, que é uma voz nossa, é uma voz dos nossos sabotadores internos. E Exatamente. aconteceu que durante o curso de oratória eu vi colegas, eu vi pessoas mesmo que passavam mal, que tinham dificuldades, vi pessoas a evoluírem. E foi aquilo que disse: não, nós não estamos aqui a brincar. Não estamos a fazer um trabalho de charlatão, não estamos a fazer um trabalho só porque é possível fazer. Estamos a fazer um trabalho que realmente impacta vidas. E é isso que eu quero para mim. Quando chegou a vez de escrever o livro da oratória, também veio. É literatura, vai ficar gravado. Qualquer pessoa vai poder consultar. Qualquer pessoa lê.
Exatamente, podes ser alvo de fortes críticas, podes encontrar grandes intelectuais que vão criticar desde o título até o ponto como ele foi escrito. Este ponto não devia ser assim tão carregado. Mas, olha, tudo bem, pelo menos é o meu esforço, eu quero começar, eu quero fazer alguma coisa, e nesses momentos vinha aquela lembrança. Ah, lembras da fulana que participou do curso e realmente viu mudanças na sua vida? Lembras do fulano que por causa da participação no curso veio dizer-te, olha, muito obrigado? E nessa altura eu podia contar com os dedos das mãos as pessoas que faziam isso. Hoje é literalmente todos os dias uma pessoa nova a ir para os comentários das minhas redes sociais, como é que se diz, a ir para o DM, a ir para o Messenger para dizer a Arafat, muito obrigado. Ainda há dias aconteceu uma coisa que mexeu bastante comigo e sou muito grato a Deus por isso. Alguém foi partilhar que defendeu a monografia e teve 17 valores e disse, Arafat, antes de ir para a minha defesa, eu estava a ler os teus conteúdos, estava a acompanhar os teus vídeos e foram exatamente as técnicas que tu ensinas que eu fiz questão de implementar e o resultado foi esse. Este comentário veio para o LinkedIn, eu inclusive fiz questão de o partilhar pelas outras redes sociais porque deixou muito feliz, deixou muito feliz. Isto estou a falar de resultados de pessoas com as quais eu nem trabalho diretamente, elas só vão consumindo Exatamente. aquele conteúdo gratuito que está lá. Quando se trata dos meus clientes, dos meus estudantes, aí a conversa, graças a Deus, é literalmente outra, porque aí nós temos outro impacto. É impacto de fui promovido, é impacto de melhorei bastante os resultados que eu entrego na empresa, é impacto de os meus liderados agora conseguem me dar ouvidos e tudo isto é o que nos vai alimentando. Então, muito obrigado por essa atenção, por essa consideração, por notar, inclusive, este progresso e, acima de tudo, nós agradecemos a Deus por nos dar esta oportunidade. Amen. Thank you. É tão lindo ouvir isso e, como a Arafat disse, é muito gratificante quando o nosso trabalho gera resultados, né? Porque no Exatamente. final de contas não é só sobre o que as pessoas vão dizendo, mas é sobre o que realmente acontece. É O que sobre os realmente acontece. resultados que são Isso, gerados, as vidas que são transformadas. isso That's mesmo. really nice. Eu apontei vários pontos aqui que depois quero falar com um bocadinho mais de profundidade. Mas antes mesmo disso, Arafat, eu gostaria de saber, né? Antes de, tipo, para começar o curso em 2019, como é que tudo começou? Quando é que o Arafat teve ideia? Quando é que o Arafat acordou e disse, eu vou começar a ensinar oratória? Como é que tudo isso começou? De onde é que surgiu essa paixão e, essa jornada toda? Sabes que eu gosto de dizer, Sheila, que eu sou muito abençoado porque as melhores coisas da minha vida eu nunca planeei. As melhores coisas da minha vida nunca fizeram parte do meu plano, sempre vieram de um Amen. plano superior. E por que que eu digo que me sinto abençoado por isso? Quando sou eu a escolher, quando acontece como eu desenhei, é o desejo de um mero humano. Quando acontece o que foi escrito lá em cima, é o plano de quem conhece o universo todo. É o plano de quem For conhece o sure. passado, é o plano de quem sabe o que está a acontecer e de quem sabe como vai terminar. Esse plano, quando vem de cima, ele vem da melhor entidade, da maior e superior e mais elevada instância que poderia planear para alguém. E nós sabemos que, enquanto reconhecermos o nosso Criador e enquanto estivermos submissos e comprometidos em agradá-lo, todos os planos dele são sempre pelo nosso melhor, ainda que no início não consigamos os compreender. A oratória não Exatamente. foi diferente. Antes de dizer-te como é que começou a oratória, só para perceberes porque é que eu digo que estas coisas não vêm dos meus planos. A primeira vez que eu peguei no microfone, eu devia ter 9 anos. E foi justamente para uma atividade ligada ao meu criador. Eu estava na mesquita, estava em aulas, e o professor disse que nós tínhamos um encerramento. É um evento que, como se diz, aquele evento de encerramento de aulas numa escola. Só que no Sim, caso sim, sim. era uma escola de aprendizado religioso. E naquela altura eu recebi a oportunidade. É mesmo a primeira vez que eu peguei. Não é a primeira vez que eu falei, é a primeira vez que eu peguei e que obviamente falei, mas eu nunca tinha sequer segurado o microfone na minha mão. E isso aconteceu naquele local. Isto significa muito para mim, justamente por ter esta ligação divina.
aconteceu naquele local, era para fazer o encerramento do ciclo de aulas religiosas, e depois dali nunca mais soube o que era um microfone. Na altura eu vivia em Majacás, onde eu nasci, na província de Gaza. Ok. 2 anos depois eu mudei-me de Majacás e comecei a viver em Maputo. E mais 2 anos depois, portanto, 4 anos depois da primeira vez lá atrás, eu recebo uma orientação da minha mãe. Olha, senhor, eu não quero pessoas desocupadas aqui em casa. Vais ali à Rádio Moçambique. A Rádio Moçambique tem um programa para receber meninos para eles aprenderem a falar. Tá bom, maravilha. Não fui porque eu queria, não fui porque eu tinha planeado, nunca sonhei em ser radialista, nunca sonhei em ser apresentador de televisão, nada disso. A minha mãe disse vai, e eu fui. E acho que até hoje ela nunca deve ter sentado para perceber que todo este percurso realmente acontece por causa dessa decisão dela. Por E causa veja, daquela decisão, por que exatamente. que ela decidiu? Ela decidiu porque queria ter um filho, diz-se cabeça vazia, oficina do diabo. Ela não queria ter um filho que tivesse tempo demais e que, por causa deste excesso de tempo, acabasse por parar em mãos, em companhias, em comportamentos ou atividades prejudiciais. A preocupação dela com o bem-estar, e é bem-estar o quê? É financeiro? Não. Só quero que ele esteja bem. Só quero ter a certeza que ele esteja seguro, em bons ambientes. Por causa dessa preocupação dela, é que todo este processo começou. Entrei na Rádio Moçambique, 2 meses depois eles disseram: passas a ser o apresentador deste programa. Eu ia lá para Uau! aprender. E 2 meses depois vais passar a apresentar o programa. Isto foi em março, significa que em abril ou maio daquele mesmo mês, comecei a apresentar o programa. Em junho, fomos fazer um programa, nós chamávamos programa ao vivo, nós fomos fazer um programa assim, fora do estúdio. Uma emissão no exterior, é assim que nós chamávamos. Era alusivo ao dia 1 de junho e fizemos na Matola. O espaço chamava-se Folha Verde. Folha Verde. Fomos fazer na Folha Verde e, de novo, as pessoas dizem coincidência, mas nós sabemos que Maktub estava escrito. Yes, Estava lá, sir. estava lá o produtor do programa Academia de Sonhos, que era o tio Roland, e este programa passava na televisão de Moçambique. Ele viu-me assim no palco apresentar ali e tudo, e depois, num fim de semana seguinte, recebo uma informação: olha, eu estive lá com o tio Roland e ele pediu o teu contacto. Dei, boa, falamos. Olha, eu gostei muito de ver-te no palco e quero que venhas também apresentar o Academia de Sonhos. Tá bom, vamos. E eu estava a fazer duas coisas em simultâneo. Este é o início do meu percurso com a comunicação social. Este é o Uau! meu início do meu percurso a Foi. praticar oratória e não a ensinar. E E não de lá ensinar, exatamente. até hoje, eu estou sempre envolvido com algum meio de comunicação social. Comecei em 2010, estamos a falar de 2023 agora, e até hoje nunca me desliguei da comunicação social. No entanto, foi justamente por ter começado a trabalhar com a comunicação social que, quando eu terminei o meu ensino pré-universitário, eu decidi que queria enriquecer o meu conhecimento, enriquecer o meu saber, o meu referencial de informação sobre a comunicação. E decidi estudar justamente comunicação social. Comunicação social não, mas era comunicação em relações empresariais. Quando eu entrei na universidade, comecei a perceber que os meus colegas tinham algumas dificuldades para fazer a apresentação dos trabalhos na turma. O que acontecia é que eu ia dando, assim, alguns conselhos, algumas dicas, como nós chamamos, aos meus colegas de grupo. Os meus colegas de grupo, Ok, porque os meus ok. colegas de grupo estão comigo, preparamos juntos. Mas não quer dizer que, se uma outra pessoa de um outro grupo se mostrasse aberta a ouvir as minhas recomendações, eu não desse. Normalmente na universidade isto acontece, que é o de um professor ter uma disciplina que ele leciona a duas turmas em simultâneo. Portanto, juntávamos as turmas para uma disciplina em particular com uma turma de um outro curso. Aconteceu, e acredito que a ter sido nessa altura que este colega viu isso acontecer, eu a partilhar algumas recomendações de alguém para poder melhorar a sua apresentação. Em 2016, quando eu entrei também no Instituto,
decidi dar uma palestra. Foi a primeira vez que eu dei assim uma palestra em público. Dei ali uma palestra, os colegas gostaram, queremos de novo, fui fazendo uma outra e foi ficando a marca, foi se espalhando a palavra por entre os meus colegas. Olha, temos alguém aqui que fala, temos alguém aqui que gostamos de ouvir a falar e que também não tem problemas em ajudar os outros quando se trata de trabalhos para apresentar na escola. Não tem problemas para dar conselhos sobre como melhorar. Em 2019, 3 anos depois, eu estava no meio de uma atividade prática de uma das minhas disciplinas lá no meio da minha formação. Era o meu último ano, inclusive. Não foi o ano que eu defendi a minha monografia por causa da Covid-19. Começou praticamente os finais Sim, de sim, sim. 2019 para 2020. Mas era aquele o último ano em que eu tinha que fazer as cadeiras, como dizemos. E estava lá no último semestre, entra-me uma chamada de uma senhora a dizer: tudo bem, recebi o seu contacto de um jovem a dizer que o Arafat dá aulas de oratória. Eu não dava aulas de oratória. E eu Disseram que era para dar aulas. disseram que o Arafat dá aulas de oratória. Eu não dava aula de oratória. Pelo menos não considerava aulas, porque nós quando pensamos em aulas, pensamos numa coisa muito mais formal, muito Sim, mais melhor, elaborada. bem estruturada, exatamente. Mas entendo eu que aquele colega pensou: isto que o Arafat diz que são dicas, para nós são aulas. Aí ele encontra-se com alguém que precisava de aprender oratória e diz: não, eu conheço alguém que vai te dar Alguém que aulas dá de oratória. aulas. O contacto é este. A senhora ligou-me e eu sempre faço questão de trazer aqui uma nota especial para quem nos está a acompanhar. Quando aquela chamada entrou, eu nunca tinha entrado numa sala de aulas para dar oratória. Quando aquela chamada entrou, eu tinha a oportunidade de dizer: não, acho que o colega enganou-se, não, não sou eu, desculpe. E a Oh, conversa terminava por ali. yeah. Mas, naquele mesmo momento, veio um pensamento. Foi mesmo assim como eu estou a dizer. Espera aí. Então tu estás sempre a dizer: meu Senhor, abençoa-me. Meu Senhor, dai-me prosperidade. Meu Senhor, concede-me o melhor deste mundo e da vida do além. E parece que existem pessoas que estão dispostas a dar-te dinheiro em troca de algo que Deus te deu. Logo, se não tiveres a dita prosperidade que estás sempre a pedir nas tuas orações, fica a saber que não é porque Deus não te deu. Ele entregou-te a ferramenta para tu chegares onde tu queres. Agora cabe a ti saber se vais querer tirar proveito dessa ferramenta ou não. Naquele momento eu disse: espera aí, se sou eu quem está a pedir, é ele quem escolhe quais os caminhos para me dar. A minha função é pedir. Quem escolhe quais os caminhos para me dar é o Criador. O que eu tenho de fazer é estar sempre com a preparação para identificar: aquilo não é um vaso, é um recipiente que Deus pôs, Exactly. o que eu estou à procura, é ali onde está. Eu Exatamente. preciso de estar preparado para perceber isso e tratar com a devida atenção, com a devida diligência. Naquele momento, eu tive menos do que 10 segundos para pensar tudo o que eu lhe estou a dizer. Menos do que, basicamente, é enquanto ela ia explicando. Menos que 10, Exatamente. Enquanto ela literalmente. ia explicando: eu sou uma pessoa que está com esta necessidade, já estava todo o turbilhão. Quando ela se cala, ela está à espera de uma resposta. O que é que eu disse? Sim, sim, sim. Muito obrigado por ter entrado em contato comigo. Neste momento estou no meio de uma atividade. Por favor, poderemos conversar melhor sobre as suas aulas de oratória amanhã? Ela disse sim. Obrigado. Desliguei a chamada, Uau. celebrei internamente, agradeci a Deus. E a primeira pessoa a quem eu liguei para falar sobre isso, eu me recordo, foi o meu amigo, professor, irmão, Bruno Mourinho. Mano, alguém ligou-me, precisa de aulas de oratória. Eu sei falar em público, mas nunca sentei para estruturar conhecimento e ensinar alguém. Como é que eu faço? O Bruno já tinha experiência, já estava no mercado a dar formações para grandes empresas, já naquela altura. Era literalmente, era sem dúvidas, melhor dizendo, a melhor pessoa que eu tinha à minha volta para me dar estas instruções. E por ser amigo, é alguém que eu sabia que estaria pronto para me orientar, e foi exatamente o que ele fez. E ele explica: mano, é simples, o que tens de fazer aqui é
Senta, organiza o conhecimento de oratória que tu tens, verifica quais são os conhecimentos essenciais que qualquer pessoa precisaria de ter para falar como tu falas. Depois disso, vai consultar os livros. Pega nos livros, verifica o que é que os livros ensinam sobre oratória. Pega pelo menos 3 livros e verifica o que é que não falta. É fundamental, Porque há yeah. sempre uma diferença na abordagem, mas há sempre alguma coisa que é comum para todos os autores. É aquilo que tu Que é identificas como como sendo o exatamente, essencial. exatamente. Todo mundo precisa de aprender e começas por aí. Fazes um plano, apresentas à senhora, dás uma proposta financeira e começas a trabalhar. Perfeito, mas ela queria aulas particulares. E na altura eu trabalhava no Bagamoio, era do outro lado da cidade. Para isso, eu precisava de aproveitar a minha horinha de almoço para sair do Bagamoio, entrar na cidade, dar as aulas. Só que eu também não podia cobrar muito caro porque não tinha experiência. O que é que acontecia? É Exatamente, que acabava por exatamente. não compensar para mim porque eu gastava combustível para fazer estas viagens todas e o tempo também não me era assim tão generoso. Acabei por interromper as aulas com ela. Mas ia vendo. Acho que o dia em que tudo doeu, eu estava na sala de aulas e um colega meu foi fazer uma apresentação de um trabalho espetacular, mas teve nota baixa. Ele teve nota baixa não porque o trabalho dele não fosse bom. Ele teve nota baixa Oh, porque o trabalho yes. dele não foi bem apresentado. O Bem, problema não era a ok. qualidade do trabalho, era a qualidade da apresentação. Eu disse, não, isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. E ficou ali a conversa na turma. Não, mas ele teve nota baixa, não pode ser assim, não devia ser desta forma. O que ocorre naquele momento é que a cabeça de novo volta a acender. Mas espera, tu lembras que tinhas uma senhora que queria te pagar para aprender a falar em público? E que tu não conseguias ir ter com ela porque tinhas que atravessar a cidade toda e não te compensava para estar a dar as aulas a uma pessoa? Já olhaste quantas pessoas estão nesta sala e que gostariam de aprender o que tu queres ensinar? E já Yes. imaginaste quantas pessoas nesta escola inteira gostariam de aprender o que tu queres ensinar? Imagina se pudesses pôr todas estas pessoas numa mesma sala e entregar o conhecimento. Porque, embora queiram aplicar em situações diferentes, todos eles querem aprender a mesma coisa. Dito e feito, naquele momento, nem mais. É uma característica que eu tinha bastante. Hoje não, há 2 dias alguém até mencionou essa característica como sendo um problema. E eu, quando ouço isso, começo a rir, porque sei que as melhores coisas da minha vida foram construídas dessa forma. E eu pensei e executei. Sempre tive esta particularidade. Olha, não quero pedir conselho. Se eu acho que é uma ideia que funciona, depois os conselhos vocês me dão pelo caminho. Porque eu sei que Vamos muitas fazer vezes esta acontecer coisa de primeiro. Exato. Exato. Esta coisa de buscar perfeccionismo, às vezes, acaba por nos paralisar. Então, esta paralisia por perfeccionismo é uma coisa que eu sempre fugi. Ficar parado porque estou à espera que as coisas fiquem perfeitas para poder começar. Não, eu tenho outra forma de olhar a coisa. Vamos começar e vamos aperfeiçoar com o percurso. E foi o que eu fiz. Sentei, escrevi a ideia, mandei o e-mail. É daquelas coisas que eu não falei com ninguém. Mandei um e-mail para a minha coordenadora do curso. Ela ficou maravilhada com a ideia. Peguei na mesma proposta, submeti à direção pedagógica da escola. Ali eu já tinha contrapartidas. Camaradas, é assim, eu vou dar as aulas, vocês vão ceder uma sala de aulas, vocês vão certificar os estudantes por mim, eu quero um certificado que venha em nome do SIM. Para além disso, a contrapartida é que eu tenho um custo para participação no curso. No entanto, aqueles que vierem da instituição do SIM só pagam a taxa de inscrição, 500 meticais. As outras pessoas lá fora Uau. pagavam 1.400 a 1.900 meticais para fazer o curso, mas os estudantes do ICIM estão livres de pagar só e somente 500 meticais. Ou seja, vocês têm uma vantagem, estão a oferecer aos vossos estudantes o direito de pagar 900 meticais ou 1.400 meticais a menos para um curso que todos eles precisam. Aprovaram, 2 semanas depois, o curso começou. Esta foi a Uau. forma como o curso de oratória começou. Graças a Deus fizemos a primeira turma. Tínhamos uma turma de tarde, tínhamos outra de noite
eu devia ter, no total, algo em torno de 34 a 39 estudantes, só na primeira edição. E, graças a Deus, vieram estudantes, não somente do ICIM, vieram estudantes de fora do ICIM. Recebi profissionais. Há uma senhora que eu não me esqueço, ela era dona de uma empresa, acho que de advocacia, ela a fazer o mestrado dela. Meu Deus, eu ainda não terminei a licenciatura. E depois Eu está aqui a ainda não fazer, terminei já está no licenciatura. mestrado, é dona Oh, de empresa. yes. O que é que eu vou ensinar a ela? Mas, de novo, não interessa. Eu sempre tive isto para mim, que isto é um versículo alcorânico que diz: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Deus não sobrecarrega a nenhuma alma além das suas capacidades. Deus não dá a nenhuma Uau. alma uma carga superior à sua capacidade de suportar. Significa, se foi você quem foi escolhido para estar naquela posição, quer dizer que você tem capacidade para desempenhar a função daquela posição. Se no meio de tanta gente, você que foi escolhido para estar como orientador do curso de oratório, ainda que apareçam doutores, é porque você tem capacidade para orientar o curso de oratória. Quando vinham esses medos, era assim que eu lutava contra eles. La yukallifu Allahu nafsan, exatamente. Deus não sobrecarrega uma alma além das suas capacidades de suportar. E naquele momento eu disse, ok, este versículo para mim é um certificado de competência, porque se eu não tivesse competência para lidar com esta função, o meu Criador não me tinha apontado como sendo o responsável por ela. Amen. E era assim Amen. que eu lidava com este tipo de dúvidas. É assim que acontece até hoje, mas, regra geral, foi desta forma que o curso de oratória começou. E agora que estou a terminar de falar, lembro-me que ontem alguém estava a mandar, um tio meu mandou uma mensagem para mim, a dizer, olha, assisti a tua entrevista no Mozpod, é um podcast aqui deste lado, do qual eu tive a oportunidade de participar e que o episódio foi ao ar na última semana. Então ele dizia assim, olha, fizeram-te 4 perguntas e falaste 1h30. E agora estou a perceber que a Shirley só me perguntou como é que o curso de oratório começou e devo estar a falar por mais ou menos meia hora. Meia hora. Mas I mean, that's nice. É exatamente esse o objetivo. Eu só estou aqui para Ah, orientar. eu costumo Muito explicar isso obrigada. dizendo, Aham. veia de professor, quando nós lidamos com pessoas que estão em diferentes níveis de percepção, nós sentimos a necessidade de não dar respostas secas e sim trazer sempre algum contexto, Exatamente. porque Exatamente. normalmente Contexto. partimos do pressuposto que não, todo mundo sabe quem é o Arafat, todo mundo sabe o que é oratória, todo mundo sabe que o Arafat esteve na rádio, mas nós temos sempre de assumir que estamos a falar para pessoas que nunca nos viram, nunca ouviram falar de nós antes e por isso é preciso entregar este contexto. Mas não se preocupe, isso é só a desculpa de quem fala demais. Não faz mal porque I can relate. Eu me identifico com isso. Então sei muito bem como é. É bem interessante essa história da FAD. Inclusive, eu estava aqui a lembrar-me que, por acaso, um, eu lembro que houve um ano, não me lembro exatamente que ano foi, mas eu tinha por aí uns 11 ou 12 anos. Eu participei de um programa de férias da Rádio Moçambique e o Arafat estava lá. Tipo, estava lá como. Já não me lembro se estava a mentorar-nos também ou se fazia parte da equipe, não me lembro, mas estava lá. E eu ficava Bom, tipo: este menino é pequeno, mas ele fala tão bem. E era um grupo de crianças, né? Tipo, éramos todos pequenos e era uma atividade de férias. Então, eu lembro-me que a minha mãe, por acaso, também meteu-me nessa atividade durante os 3 meses daquelas férias de dezembro. E foi uma experiência bem interessante. Foi uma experiência bem interessante. Mas eu lembro que eu voltava sempre para casa e ficava tipo, o Mike, porque lá era Mike, né? O Mike fala tão bem. Exactly. But that's really nice. Muito obrigada mais uma vez por partilhar a história. Eu tenho aqui uma questão, Arafat, né? por favor. Exatamente para quem está a assistir este podcast, sobre o reconhecimento
do chamado. O Arafat disse, quando recebeu aquela chamada Pois, da senhora, né? Da senhora que queria ter as suas aulas, o Arafat teve pouco tempo para pois, pensar e para decidir se vai ou não vai, né? pois. Aquele era literalmente o momento de abertura de uma grande porta, da porta Exatamente, da sua vida, right? exatamente. Então, eu quero que o Arafat assim partilhe pela sua experiência própria. Como é que as pessoas podem reconhecer esses momentos? Porque são pequenos momentos, né? Que a pessoa Certo. precisa estar atenta, precisa estar pronta para perceber que, yes, this is it. É Diz- aqui, eu vou dizer sim. E acontece das formas mais aleatórias possíveis, né? Muitas vezes não estamos preparados, né? Preparados, digo, em forma de não temos um plano, por exemplo. Nós não planeamos o que vai acontecer, nós não esperamos o que vai acontecer e simplesmente a oportunidade só aparece. Então, Parece. como é que nós identificamos e não perdemos essa oportunidade? Boa. A primeira coisa é, de fato, este buscar a conexão com o Criador. É importante dizer que, com isso, eu não quero dizer que eu sou uma pessoa conectada ao meu Criador. É o que eu almejo, é para isso que eu trabalho. Mas não quer dizer que eu cheguei lá. Certamente que sou daqueles que mais distantes estão, mas é um trabalho que nós não devemos abandonar até o dia que a nossa alma sai do nosso corpo. O primeiro aspecto é este, é buscar esta conexão. Por quê? Porque buscar a conexão implica estar naquele ambiente, naquela atmosfera, de saber que existe Deus em tudo, de saber que a mão dele está em absolutamente tudo e basta somente que nós estejamos atentos para entender. Este é o primeiro aspecto. E, de novo, dentro do primeiro aspecto, quando eu digo procurar, significa estar também num processo contínuo de entender, de procurar aprender e entender como funcionam os planos, como funcionam as ações, como chegam as dádivas Yes, do Criador yes, às yes. nossas vidas. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que, olha, eu já ouvi uma história de alguém que foi abençoado com uma coisa tão pequena. Quando essas coisas depois chegam às nossas vidas, o que o cérebro faz foi: espera aí, nós conhecemos alguém que subiu muito na vida e foi por causa de uma pergunta como esta que estamos a ouvir. Será? Aí o cérebro diz: aí você que decide. Mas será? Eu só estou a fazer a relação. Será? A decisão é contigo. Yes. Só para saber isto que estão-nos a dizer agora. Ouvimos uma história de alguém. Não foi com as mesmas palavras, mas foi com um caminho muito parecido. Agora, quem vai decidir és tu. O cérebro deixa a pergunta para nós. Aí vem o quesito: não temos plano. E como é que nós resolvemos o problema de não termos Exato. plano? É uma coisa chamada flexibilidade. Flexibilidade faz toda a diferença. Naquele momento eu não podia falar, mas também naquele momento eu não ia dar a ela um plano. Naquele momento nós precisávamos de ser flexíveis para duas coisas. A primeira era escutar o problema dela, para entender de que é que ela precisa e depois ser flexíveis para saber aonde buscar as respostas para as perguntas que aquela senhora tinha. E aí já vamos para o terceiro aspecto. A quem é que nós estamos ligados? A quem é que nós estamos conectados? Yes. A famosa ideia do networking. Qual é a nossa rede? Quem compõe a nossa rede? No meu caso, eu tinha uma habilidade e, graças a Deus, tinha um amigo que já tinha feito aquele percurso. Porque ele já tinha feito aquele percurso, eu não precisei de procurar. Alguém sabe dizer onde eu posso encontrar um formador? Não. No momento em que eu disse, volto a falar consigo amanhã, já me tinha vindo o nome dele na cabeça. Sim, tu conheces o Bruno, que sabe disto, que já fez isto, que faz isto e que com certeza vai te poder ajudar em relação a este assunto. Dito e feito, Bruno, tudo bem? Preciso de ajuda. A quem nós estamos conectados? Primeiro, buscar continuamente a conexão com o Criador. Segundo, precisamos de ser flexíveis para entender o que está a acontecer, flexíveis para tomar decisões rápidas. Terceiro, precisamos de estar bem conectados. E, de novo, estamos a falar aqui, a Shirley faz esta pergunta para dizer preparação. Não, Arafat, mas é uma coisa
que aconteceu no momento. Sim, você tem que saber o seguinte: todos os dias na sua vida podem ser o dia em que você é convidado a entrar na guerra. Por isso, todos os dias da sua vida você tem que estar preparado para entrar. Exactly, exactly, A qualquer exactly. altura, olha, explodiu ali um conflito, você é soldado. Em particular, quando nós escolhemos ser soldados de Deus. Em particular, quando Exatamente, nós exa escolhemos ser soldados de Deus. Aí é onde menos se espera. No dia em que mais tranquilos nós estamos. Não, hoje o meu plano é só ficar em casa, descansar ali no sofá, conversar um bocadinho com amigos, ler um livrozinho. É nesse dia mesmo. É Yes. nesse dia mesmo que o cabelo está de qualquer maneira que você tem que correr, tem que se ajustar, tem que se ajeitar, tem que sair de casa e tem de ir ao encontro da grande oportunidade da sua vida. Buscar a conexão. Amen. Buscar a conexão. E este buscar a conexão deve ser entendido desta forma. Eu preciso de me preparar, mesmo quando acho que não é para tão já. Sim, eu estou a pedir a Deus uma oportunidade de bolsa de estudos, mas eu ainda estou na 11ª. Perfeito. Mas o chegar lá, quando é que começa? Não começa no dia da bolsa de estudos. O Arafat começou a dar aulas em 2019, mas ele começou a aprender, a ganhar experiência de oratória há quanto tempo antes? 9 anos antes. Estão a perceber esta distância? São 9 anos. Yeah. Significa que se eu quiser tudo às pressas, não tem problema. As minhas aulas na 12ª terminam amanhã e amanhã mesmo vou começar a pedir a Deus para me dar uma bolsa de estudos. That's not how it works. And actually, it's Not at all. not even gonna work. Não é assim que funciona. Como eu dizia, quem pede sou eu. Eu sou específico com a minha necessidade. Muitas vezes Deus pode ser ambíguo com a sua resposta. Eu posso ser Okay. específico com a minha necessidade. Eu quero exatamente assim. Tudo bem. É assim que você quer. Mas eu sou aquele que te dá. Eu não sou obrigado a fazer as coisas nos teus termos. De forma alguma. Quem precisa do outro aqui sou eu e não o Criador. Então ele tem o direito. Ele escolhe como ele quer que o que eu pedi chegue a mim. Quantos pais hoje em dia estamos a ver isto acontecer bastante? Pais que dizem: meu filho, quando me pede alguma coisa, eu não nego. Mas eu imponho condições. Quer presente, tem que Exatamente, ler. Quer exatamente. presente, tem que passar de classe. Aquela criança não quer condições. Aquela criança quer pedir e receber imediatamente. E quero os resultados. E quer resultados imediatos. O que eu costumo dizer aqui é, quando se trata de lidar com o nosso Criador, nós precisamos de ser as duas coisas. Nós precisamos de ser adultos para saber que as coisas não acontecem no nosso tempo e ser crianças para não parar de chorar para Deus até recebermos o que nós queremos. As crianças, quando estão decididas a Uau! pedir alguma coisa, é pedir, pedir, chorar, fazer aquela cara como é que se diz, com os olhos todos molhados, tudo que ele puder, todas as formas de convencer, todas as formas de derreter o coração do pai, da tia, da mãe, do irmão, esta criança não vai desistir até ter o que ela quer nas mãos. Nós precisamos de pedir a Deus como crianças, significa não desistir até termos o que nós queremos, mas precisamos de pacientar como adultos, de perceber que as coisas não são feitas assim de forma tão imediata. É preciso preparação. Eu deixaria estes Exatamente, 3 elementos e, de novo, gosto de dizer, estes 3 elementos são resultados da minha análise do que eu tive naquela altura para tomar essa decisão. Não entendo exatamente. isso como uma Uhum. fórmula mágica, porque se naquele dia vocês me perguntassem: Arafat, conta-nos, qual é o grande segredo para teres identificado esta grande oportunidade? Não sei, esta seria a minha resposta. Como eu sempre digo, nunca foi plano meu, sempre veio de cima. Eu só tive, graças a Deus, a honra de todas as vezes em que as oportunidades vieram, estar minimamente preparado para saber o que fazer. E que mesmo essa preparação, eu prefiro também dizer que é orientação superior, porque se dependesse só do meu intelecto, há muitas decisões que eu poderia não ter tomado da melhor forma possível. Por isso, conexão, primeiro, depois da conexão, flexibilidade e networking. A quem é que nós estamos ligados? Quem são as pessoas que nos rodeiam? Estas pessoas fazem toda
a diferença para este processo. Wow, thank you so much. Thank you so much for that. É muito valioso o que a Arafat partilhou. E tem uma coisa, né? É um ponto que eu tenho estado a refletir imenso nos últimos dias, que é sobre essa parte de nós pedimos, né? E nós pedimos algo preciso, nós sabemos exatamente o que queremos, Exato, mas a forma como o Criador nos responde pode não ser exatamente como nós esperamos, né? E exatamente. eu acredito imenso que é aquela coisa, Deus vai sempre nos dar as ferramentas, mas nós temos que fazer o trabalho, Uhum. nós temos que ir atrás, né? Isso E mesmo. Ele dá-nos o poder de escolha. Naquele Exatamente. momento, o Arafat poderia ter escolhido dizer: Não, eu não dou Não, aulas, eu não sou professor de oratória, então tchau. E isso, por que eu menciono isso? Porque hoje em dia, né, tipo, uma das coisas que as pessoas fazem muito coaching, repostam, falam muito, é aquela coisa de se é para acontecer, acontecerá, há de né? acontecer. E eu acredito nisso até certo ponto, porque, Exato. de novo, está escrito, né? Deus tem um plano. O Criador, quando nos fez, nos criou, passa a repetição, ele tinha um plano para a nossa vida. Ele disse: estas são as forças que eu vou dar a esta pessoa, essas são as capacidades, essas são as oportunidades. Mas quando nós estamos aqui a vivenciar, a experienciar a vida, nós temos o poder, de novo, nós temos o livre-arbítrio, temos o poder de simplesmente ignorar tudo aquilo que é para nós. Então, Exatamente. se é para ser, será? Acontece se nós realmente formos atrás daquilo que é para ser. Exatamente. Então, se nós não vamos atrás das oportunidades, se quando Deus nos dá um, uma revelação, quando Deus nos dá uma oportunidade, quando abre uma porta, nós não abrimos a porta, porque, na minha opinião, Deus destranca, né? Mas nós temos que abrir Exatamente. e entrar. Então, se nós simplesmente ficamos ali à espera de ser empurrados, de ser puxados, muitas vezes podemos até perder a bênção da nossa vida. Então, Exato. esse é um ponto que. Uhum. Eu acho, inclusive, que há até pessoas que foram empurradas. Há pessoas que foram empurradas. Eu posso estar aqui a falar e pode ser que algumas coisas das minhas, dos meus planos, das minhas atividades, da minha vida no geral, tenham sido resultado disso. O que deve acontecer é que Deus é misericordioso, Deus é generoso e numa dimensão que nós Amen. jamais seremos capazes de entender, que não se compara a nada e nem a ninguém. O que temos de perceber é que isso muitas vezes pode acontecer assim para começar. Ei, vai, é aí, tá bom. Aconteceu a primeira vez. Sim, Mas muitas vezes exatamente. nós temos de nos perguntar o seguinte: qual era o tamanho da dádiva naquela porta em que eu fui empurrado para entrar? Que o que vai acontecer e nós não nos apercebemos é que nas portas com dádivas pequenas ainda faz sentido. Estamos a ensinar a ele saber que, olha, a porta tem que ser empurrada. Mas agora vamos enviar alguém que lhe empurre para que ele também empurre a porta. Mas é preciso ponderar. É preciso usar o intelecto para perceber. Ok, se alguém empurrou-me e eu fiz pressão pela porta, ela abriu-se e encontrei alguma coisa. Quantas outras portas não estão disponíveis à minha volta que se eu for lá Uau! abrir por mim mesmo, obviamente, depois de ter suplicado pelo destrancar, o que eu não encontro lá dentro? De fato, há oportunidades que nós deixamos passar. Se tiver que acontecer, acontecerá. Sim, vírgula, vírgula. Vírgula. Se tiver que acontecer, acontecerá, vírgula, na medida em que cada um cumprir com as suas responsabilidades. Amen. Na medida Amen em que to that. cada um cumprir com as suas responsabilidades. Porque não adianta, não está escrito em nenhum livro sagrado, inclusive, que olha, suplica e senta que o resultado vai chegar. Não vai acontecer. Exatamente. Não vai acontecer. Exato. Eu até hoje não conheço ninguém que me tenha dito, olha, eu estou num nível de comunhão com o meu Criador tão grande, mas tão grande, que eu sentei, eu pedi por esta casa e todos os dias eu vim aqui ao meu terreno sentado e um dia o arcanjo Gabriel trouxe a casa, veio guardar aqui. Não conheço ninguém que me vai dizer isso. Exatamente.
Não conheço ninguém que Faith vai fazer. without works is dead. Porque o que nós estamos a dizer é o seguinte: quando eu peço a Deus, eu estou a reconhecer que, meu Senhor, nem que eu tivesse todas as ferramentas, se não for com a tua anuência, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Conhecemos pessoas assim. Olha, ele tem todo o dinheiro do mundo, ou a conta foi confiscada, ou foi chamado pelo tribunal, ou adoeceu, ou os filhos de repente viraram-se contra o pai e querem dividir a herança. Coitado, o homem ainda está vivo, mas já estão a fazer divisão de herança. Já quero herança. Nós sabemos que isso acontece. Ou seja, há sim gente que tem tudo planeado, tudo pronto, mas porque a anuência divina não chegou, não vai fazer e não vai mesmo. Pelo menos não até que o destrancar da porta seja feito. O destrancar da O porta. destrancar da porta Yes. tem que ser Yes. feito. E como é que ele vai ser feito? Com este reconhecimento. Quando nós pedimos a Deus, nós estamos a mostrar a Ele que, Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho aqui não me pode iludir, porque só tenho porque tu me deste. E da mesma maneira que veio até mim, no dia que tu quiseres podes tirar. Daí eu venho aqui reconhecer, primeiro, obrigado por aquilo que me deste. E gostaria de solicitar, muito respeitosamente, a Vossa Excelência, Muito respeito. exatamente, é dizer isso. Olha, eu sei que tenho ferramentas aqui, mas também sei que estas ferramentas sozinhas não funcionam. Estas ferramentas têm de ser utilizadas. O que eu venho pedir é dá-me sabedoria. O que eu venho pedir é ajuda-me, dá-me força, dá-me tudo aquilo de que eu preciso para conseguir usar estas ferramentas para o resultado correto. Porque sentados em casa, olha, aí a conversa é outra. Aí a conversa é outra. E voltando à ideia do ser empurrado, sim, eu pedi a Deus por um emprego e comecei a trabalhar. Mas está a trabalhar onde? Neste momento comecei como assistente administrativo. Qual é o seu grau de formação? Eu sou licenciado. É licenciado em quê? Engenharia informática. Bate na tua cabeça isso. Bate na tua cabeça que você pediu a Deus, ficou sentado em casa. Alguém decidiu por ti que trabalho é que você merecia. Não faz sentido. Se você tem as ferramentas. Outros começam por desenhar Exatamente. programas. De novo, não quero dizer que está errado uma pessoa, por exemplo, começar o seu percurso de escalada através de uma posição tão pequena, de forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário, como estou a dizer, eu trabalhei 9 anos. Trabalhei 9 anos com comunicação social e nos primeiros 5, se não 6 destes anos, eu não recebia um tostão sequer. Não recebia um tostão sequer. É problema de forma alguma. Aquilo que eu aprendi ao longo destes 6 anos, ao longo destes 9 anos, eu consegui produzir resultados nos últimos 4 anos que podiam ser suficientes para cobrir os 9 anos de aprendizado. Com aquilo que eu aprendi ao longo destes 9 anos, em metade desse período, 4 anos, eu já consegui, graças a Deus, produzir Exatamente. resultados que consigam cobrir tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Tudo aquilo. Se eu tivesse que dividir o que eu Processo. já produzi Yes. hoje, tá bom. Quanto é que tu querias, Arafat, lá em 2010? Quanto é que tu querias de salário? Eu queria um salário de 25 mil, tudo bem. Podemos pegar e dividir 25 mil desde o primeiro mês de lá até hoje. Estou a trazer este como um valor indicativo para dizer que se eu antes tinha alguma Yes. necessidade, naquele momento poderia não ter sido satisfeita, mas aquele sacrifício lá atrás está a servir para que haja abundância hoje. É possível começar com Amen. uma questão pequena. O que eu estou a dizer é que nós não deixemos que tudo na nossa vida tenha que ser decidido pelo tio que tem conexões, pelo tio que tem costas quentes. Não. Pediu, levantou e foi atrás dos seus resultados. Pediu, levantou e foi atrás das suas portas. Justamente. I love that. Thank you so much. Thank you so much. Era mesmo importante aprofundarmos nesse ponto. Era mesmo importante. Principalmente porque o nosso público-alvo aqui são jovens e eu acho que é muito importante que os jovens tenham isso em mente. Que saibam que há que ir atrás. E tem uma coisa também que o Arafat mencionou quando estava a falar da sua história que tocou-me imenso, né? Que é o facto de Deus não sobrecarrega
nenhuma alma, né? No sentido de Exatamente, Deus nunca vai te dar para além daquilo que são as tuas capacidades. Eu acho que isso é tão importante porque uma das minhas questões, na verdade, era mesmo perguntar ao Arafat como é que fez no início para ultrapassar toda aquele diálogo ou discurso interior, né? Todas aquelas vozes que diziam não, mas o pois, Arafat por exemplo, ainda é muito novo, é só licenciado, como assim já vai começar a a dar ensinar a curso, grandes empresários? Tu nunca sequer abriste uma empresa, né? Então, eu acho que isso é tão importante e, de novo, principalmente quando, como o Arafat disse, somos soldados de Deus, do Criador. Eu acho que ele nos põe muito nesse tipo de posições, em que tu exatamente, não tens ahm, capacidades fundamentadas assim em termos da sociedade, ou seja, podes exato, não ter um certificado ainda, o que a podes não sociedade ter aquela exige, experiência toda. Exatamente. pois, Mas ele te dá capacidade. Eu acho que isso é tão importante e pessoalmente eu identifico-me imenso com isso. Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar, tipo, eu ainda era muito nova, eu comecei a fazer todos esses trabalhos que eu faço hoje, tanto na Youth Meraki, mas eu também trabalho com a minha mãe, né, minha mãe é mentora também de desenvolvimento pessoal, e eu enfim, trabalhei com ela já desde o princípio, né, ajudar ela a fazer todo o trabalho, eu estava sempre por detrás, né, eu é que estava ali, por exemplo, a gerir as páginas, e nas aulas, por exemplo, é que tratava de todos os links, todo o material, não sei o quê, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E por vezes, tudo aquilo que eu fazia, eu parava e pensava e dizia, mas quem sou eu para fazer tudo isso? Like, como assim? Eu, com os meus 17 anos, já estou a fazer um tipo de trabalho com esta dimensão de impacto. You know? pois. Então, é muito importante ter isso como um mindset, porque na verdade isso é uma âncora, né? É algo que as pessoas não vão dizer sempre, mas é algo que tens que ter dentro de ti que é para continuares a ir. Porque eu acho que essas dúvidas, na verdade, vêm muito ao longo do percurso, né? À medida que vais avançando, elas vêm. Tipo, há sempre umas Who are you? À medida que vais subindo um degrau nas escadas da vida, right? Então, para mim foi muito, muito, muito importante ouvir isso. Eu acredito que há pessoas também que precisam ouvir isso, né? Tipo, precisam saber que. Uhum. Eu muitas vezes faço questão de marcar essa parte, mesmo por isso, porque nós somos novos, porque nós somos novos e nós já temos pontos contra nós. Já deves ter várias vezes ouvido falar que esta juventude, esta geração de agora, geração da viragem, geração dos tantos, significa que, por natureza, só por você ser um Yeah, jovem desta era, já tem descrédito. Você ainda não fez nada. Só porque você pertence a uma exatamente. coisa que você nem sequer escolheu. Nasceu numa época, não é Exactly. da tua capacidade, não era competência tua definir em que época você nasce, mas só por isso já está em desvantagem, porque estes jovens de agora significa que começamos o nosso percurso já com descrédito. Quando nós começamos com descrédito, significa que o peso das dúvidas que nós temos nas nossas mentes é a dobrar. Porque há o peso normal, porque eu sou jovem, porque eu talvez precise de ganhar um pouco mais de experiência. Não, para Sim, além sim. disso, as pessoas vão olhar para si e dizer, mas você é quem? Você é quem? Who are you? Fica bem. Who do you think you are? E é preciso, nesses momentos, voltamos. E isto mostra-nos que esta coisa de estar preocupado em aproximar-se do Criador não é só para identificar a oportunidade, é uma coisa que deve se manter sempre. Porque é justamente aí, na proximidade com o Criador, que você lembra do versículo divino. Ah, sim, 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 sim. Deus não sobrecarrega nenhuma alma acima da sua capacidade de suportar. Mas se você não está à procura de comunhão, à procura de proximidade com o seu Criador, onde você há de ouvir esse versículo? Na discoteca é que não há de ser. Onde? Na discoteca não há de ser. Isso eu tenho a I certeza. swear, I swear, I Sentado na swear. praia, nem mesmo sentado na praia assim a curtir as ondas. Quer dizer que eu não posso ir à praia aproveitar a natureza? Não. Quer dizer que é preciso entender que assim como
a frescura nós vamos buscar na praia, assim como o pão nós sabemos que é na padaria que temos de encontrar, existe o meu espaço, o meu momento, a minha conexão espiritual, que é onde eu sei que vou encontrar a força, onde eu vou encontrar estes ensinamentos, esta sabedoria divina que tanto estou à procura. Tão simples quanto isto. Thank you. You're welcome. Amazing. Amazing. Thank you so much. Agora, Arafat, eu quero entrar um bocadinho mais na oratória, porque eu tenho a certeza que quem está aqui a assistir também tem muito interesse nisso. Como eu disse, eu quero assim que falemos para estudantes, porque a maior parte de quem está nos ouvir agora são estudantes, então são pessoas que estão na escola secundária, estão na universidade, se calhar até há quem está a assistir e tem uma monografia daqui a 2 dias, então, Exatamente. exatamente. Então eu quero que falemos um bocadinho sobre a oratória no sentido de, Arafat, o que é necessário para nós nos comunicarmos bem? Para nós nos comunicarmos bem, nós precisamos de trabalhar em 3 Cs. É a forma mais fácil que eu encontro hoje em dia de transmitir esta ideia da oratória. Conhecimento, conexão e condução. Primeiro C é para conhecermos primeiro a nós mesmos, conhecermos o conteúdo de que vamos falar ou o conteúdo que pretendemos usar na nossa comunicação e conhecermos as pessoas diante das quais iremos falar. 3 Cs. O primeiro é de conhecimento. Se nós quisermos nos comunicar bem, Conhecimento. precisamos de saber quem nós somos. Eu costumo falar da famosa análise SWOT. A análise SWOT é importante porque se nós efetivamente queremos Uhum. que haja alguma diferença na qualidade do que nós estamos a falar, que haja alguma diferença na qualidade da forma como nós nos comunicamos, é importante que haja conhecimento. Arafat, como é que eu hei de ter este conhecimento? Alguns fazem questão de sentar-se com outros amigos para ouvir falar sobre si. Outros gostam simplesmente de levar em consideração o que todo mundo diz. Qualquer opinião que alguém der a meu respeito, eu levo para balançar. A verdade é que não precisa de ser assim. Nem sempre nós vamos poder efetivamente trabalhar nesta base da opinião alheia, porque a opinião alheia, muitas vezes, é importante sabermos disso, a opinião alheia nem sempre reflete o que nós somos, a opinião alheia muitas vezes reflete o que quem está a emitir a opinião é. A opinião alheia, Uh, às vezes, não é o reflexo do que eu sou, e sim o reflexo do que a pessoa que está a falar é. É muito importante nós termos isto em consideração. De contrário, vamos ficar sempre a nos culpar, vamos ficar sempre a pensar que somos o que na verdade não somos, que somos o que nem sequer deveríamos pensar, nem sequer deveríamos levar em yeah. consideração. Sim, sim. Então é importante que tenhamos isto em conta. Eu estava aqui à procura, inclusive, aqui no livro de oratória, uma coisa que eu dou como recomendação, mas não consigo localizar ainda, que um, é um verbo que foi criado, não sei quem é que me deu a ideia de fazer isso, ou se foi justamente o meu cérebro a querer brincar comigo, mas eu costumo dizer aos meus clientes, aos meus formandos, suatizem-se. Suatizem-se, sim. Assim como fazem análise SWOT para as outras pessoas, assim como fazem análise SWOT Aham. exatamente para projetos, para ideias de negócio, façam análise SWOT de Para si mesmo, empresas, yes. façam análise SWOT das vossas características de comunicação, da vossa habilidade, da qualidade, da forma como vocês se comunicam. Então, análise SWOT para conhecerem a vocês mesmos, estudar para conhecer o conteúdo e questionar para conhecer o público. Análise SWOT, que é basicamente Yeah. introspeção para sabermos quem somos, estudo para sabermos qual é o conteúdo, para compreendermos o conteúdo, aprendizado neste caso, e questionamento ou questões para percebermos quem é o nosso público. Quando nós passamos do primeiro C, que é o C do conhecimento, vamos ao C da conexão.
O que é conexão? Conexão. É utilizar o conhecimento que nós possuímos a respeito do público para ajustarmos a mensagem que nós temos para partilhar de forma que ela faça um match, de forma que ela gere Yes. identificação, de forma que ela seja interessante para este mesmo público. Note uma coisa, quando começou esta parte da conversa, o que é que a Shirley disse? Arafat, eu gostaria que estivéssemos a falar, tendo em conta que a maioria dos que estão aqui são estudantes. São estudantes. O que é que significa Uhum. esta observação, Arafat? Se fores trazer exemplos, se fores explicar alguma coisa, toma em conta que o público para o qual estás a falar é este. É Não vale a pena este, falar de exactly. reuniões de board, não vale a pena falar de diretor executivo, ainda não estamos lá. Neste momento estamos a falar de Ainda não liderança, estamos lá. Yes. estamos a falar de teste, estamos a falar de trabalho em grupo. O que a Shirley estava a dar aqui é um indicativo, um hint de que, olha, para esse público que está a ouvir-te agora, a mensagem que eu estou a pedir que tragas agora, ajusta para este público em particular. O que é que isto permite? Permite que o Arafat, pelo conhecimento que tem do que é um estudante, de como são os estudantes, o Arafat já foi estudante, saiba que exemplificação, que ilustrações, que, que menções pode fazer de forma a facilitar a compreensão deste mesmo público. Então, temos o conhecimento de quem nós somos, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento das pessoas para as quais vamos falar. Vamos gerar conexão. Yes. Como? Qual é a dificuldade dos meus colegas? A dificuldade dos meus colegas é português complexo. Como é que eu me conecto com os meus colegas? Pegando a mensagem que eu tenho e trazendo esta mensagem numa linguagem simples, mas cuidada. Simples. Exatamente. Eu trago linguagem simples sem deixar de ser linguagem cuidada. Não vou efetivamente começar no meio de uma sala de aula já a utilizar todas aquelas gírias com os meus calões todos. Não é Exactly. Ah, como é que é? Como é que é? exatamente. É linguagem cuidada. É linguagem cuidada, mas que seja bem, que seja suficientemente perceptível para este mesmo público. Lembro que deve ser, já não sei se é Cidade do Adeus, não me recordo qual é o título do filme, mas lembro que uma vez trouxeram isso. Alguém estava na sala de aulas, uma professora estava na sala de aulas e diz: quem de vocês quer explicar sobre este processo? Acho que devia ser o processo de ocupação territorial, aquilo que nós aprendemos na história como expansão mercantil portuguesa, que no final do dia não era mais do que escravatura, apoderar-se daquilo que não era dele, Exactly. a expansão mercantil europeia, portuguesa, se assim pudermos dizer. Então, está lá um estudante e eles vivem no morro, eles vivem numa favela. Está-se ali a fazer o esforço para alfabetizar e educar aqueles meninos. Quem é que vai explicar este processo? O menino diz: é o professor. Ele chega lá e diz: o que é que acontece? É que esse maluco aqui, ele foi se apoderar do morro de não sei o quê. Ele está a usar morro para se referir a países. Ele está a usar. Yeah. Exatamente. Ele vai te explicando numa linguagem que ele sabia que os seus colegas entendessem. Atenção, que neste caso em particular, ele utilizou gíria, ele utilizou calão, mas é algo que se percebe tendo em conta o nível de instrução daquelas pessoas em particular. São pessoas que estudar não era uma oportunidade que tinham. Por isso é que a própria instituição tinha esta tolerância. Olha, estes meninos são assim, estes meninos vivem isto, e até certo ponto não conhecem outra forma de falar. Aquele é um Exatamente. caso particular. Não estamos a dizer que os estudantes agora vão começar a entrar na sala de aulas e imitar isso. Mas eu estava a trazer este exemplo que é para mostrar que sim, nós podemos entrar numa sala de aulas e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando queremos explicar química, quando queremos explicar história, trazer exemplos do que nós vivemos no dia a dia, No trazer dia a exemplos dia, por que exatamente. não até trazer exemplos do que aconteceu ali mesmo, na sala de aulas, com algum dos colegas? É o que mais facilita a geração desta conexão. Yes. Depois de conectar, é a altura de conduzir. Como é que nós vamos conduzir? Nós vamos conduzir trazendo para as pessoas uma orientação clara daquilo que nós queremos que elas façam em resultado do conhecimento que acabam de Oh! isso. Não basta eu entrar lá
e fazer uma apresentação. Depois dessa apresentação, depois deste conhecimento, eu quero que as pessoas saiam do ponto onde estão, mas para onde? E muitas vezes nós cometemos a falha de deixar esta função para o nosso público. Eu cheguei, entreguei a informação, obrigado e tchau. E Vocês que tchau. decidam o que querem fazer com, vocês que decidam o que querem fazer com a informação. Mas não deve acontecer, principalmente quando nós estivermos diante de públicos com nível de instrução reduzido ou relativamente reduzido. Por quê? Vamos dar o exemplo do que acontece com uma empresa que é muito conhecida no contexto moçambicano, que é a Vodacom. Podíamos falar da MCL, podíamos falar da Yes. Movitel, qualquer delas. O que acontece? Aparece uma publicidade, aparece ali o spot, ativa já o teu número 1. Ou grandes novidades agora para ti com as recargas de ABCD. No final de toda aquela publicidade, digita asterisco 111 Asterístico. cardinal. Pronto. Significa que eles poderiam muito bem Yes. dizer, as novidades são essas, tchau. Não, não, não. Já soube quais são as novidades? O que eu quero que você faça agora é que vá lá comprar. Digita asterisco 111 cardinal. Pronto. Aí eu já fiz a minha condução. Eu trouxe aqui a minha narrativa, eu me conectei com o público trazendo necessidades. O que é o meu número 1? É para quem precisa de namorar. O que é o turno da noite? É para quem precisa de megas. Perceba que, inclusive, eles até vão utilizando alguns termos que são comuns para Sim. o público que eles querem atingir. Não sei quantos dados limitados. Não. Dados limitados é para o CEO de não sei que empresa. Tráfego pago é para o CEO de não sei que empresa. Eu, estudante, quero megas. A palavra mega Megas. é o que eu Period. quero. Palavra completa, Ponto. megabytes, mas eu quero megas. O que eu preciso são megas. Pronto. E é aqui onde nós vamos trabalhar. Vamos falar o que o público fala. Vamos falar o que o nosso público fala. Utilizar termos que sejam comuns para este público, utilizar exemplos que sejam comuns para este público e, no final, conduzi-los aonde nós queremos que eles vão. Estes três elementos, se bem trabalhados, eles conseguem nos ajudar a melhorar consideravelmente a qualidade da nossa comunicação. Wow, thank you so much. E espero que vocês tenham anotado, guys. Para quem está a assistir, anotem. Eu anotei tudo aqui porque faz toda a diferença. Thank you so much, Arafat. Tem algo que o Arafat disse, né, sobre o estudante que depois veio lhe dar o feedback no LinkedIn, né, por ter Exato. feito uma monografia muito bem apresentada e sim, conseguir ter tido uma boa nota. E do outro lado também, o Arafat mencionou previamente que quando ainda era estudante, né, tipo, já esteve numa situação de ver um colega com um trabalho muito bom, mas que Foi. teve nota baixa por não ter apresentado bem. Então, tipo, qual é esse ratio? Se é que existe alguma percentagem ou algum ratio, né, de a qualidade do teu conteúdo versus a qualidade da tua apresentação, né? Tipo, como é que isso acontece e como é que nós podemos nos certificar que o nosso conteúdo e a nossa apresentação estão no mesmo nível? Ok, boa. Shirley, uma dúvida rápida aqui que nós podemos usar como indicativo desta questão. Imagine que eu sou mestre em ciências contábeis. Não sei se isso existe. E depois, e atenção que ainda não foi dito o meu nível de escolaridade. Eu sou mestre, tenho formação, tenho certificado e tudo. E depois eu vou ter contigo e dizes para mim, Arafat, tem aqui uma equação quadrática para tu resolveres. Ok? Entregas-me a equação quadrática e eu começo ali a soar e não consigo resolver. No meio de uma conversa, descobres tu que, afinal, a equação até estava bem resolvida, só que eu não estava a conseguir explicar-te como é que eu cheguei lá. Eu resolvi a equação corretamente, mas não consegui explicar-te como é que eu cheguei lá.
Um belo Oh, dia, yeah. um belo dia, alguém vem ter contigo e diz: Então, estou a precisar de alguém que me possa ajudar, mas tem que ser alguém bom em matemática. Conheces alguém? O meu nome vai sair como referência? Não, Não. definitivamente não. Imagina, eu sou Não. mestre em ciências contábeis, como é que não vai sair? Eu tenho mestrado, não é licenciatura, eu tenho mestrado em ciências contábeis, como é que não vai sair? Simples. O ser humano devolve ao mundo e interage com o mundo em resultado das percepções que ele cria sobre este mesmo mundo. E as percepções que as pessoas criam a nosso respeito não são baseadas no que está dentro de nós, são baseadas no que nós tiramos de nós. Nós podemos That's good. nós podemos ter conteúdo 100%. Se a demonstração do conteúdo for 30%, o público nos percebe como profissionais 30%. A percepção do público não é baseada naquilo que ele não pode ver. A percepção do público é baseada naquilo que está à sua vista. E o que está à sua vista é o que nós decidimos mostrar. Como é que nós mostramos? Só para teres uma noção, existe uma psicóloga, ela chama-se Amy Cuddy. No meio de todas as suas pesquisas, um dos seus trabalhos emblemáticos que eu tive a oportunidade de encontrar por aí, diz que ela diz que o ser humano, por natureza e de forma inconsciente, quando vê uma pessoa nova diante de si, imagine que tem um novo telespectador que está a acompanhar este talk. Este novo telespectador, se nunca viu a Shirley, se nunca viu a Arafat, o cérebro deste telespectador, de imediato, faz-lhe duas perguntas. Posso confiar nesta pessoa? Segunda pergunta. Esta pessoa é digna do meu respeito e consideração? Estas questões são feitas no Uau. nível inconsciente. Como é que o cérebro busca as respostas para estas perguntas? Através do meu corte de cabelo, através da forma como a minha barba está, através da facilidade que eu tenho ou não para encarar as pessoas quando eu estou a falar com elas, através da qualidade da minha própria fala, da forma como eu estou vestido, de como é que eu caminho por entre as pessoas quando estou ali a ir ter com elas, até através do meu aperto de mão. Todas estas coisas acontecem num intervalo inferior a 5 minutos, Shirley. Em menos de 5 minutos, esta pessoa já recebeu do seu cérebro, de forma inconsciente, respostas para estas perguntas. O ratio é este. Sempre, sempre, mas sempre mesmo, que as pessoas tiverem alguém que tem uma qualidade interior, uma qualidade real de 55% e a demonstração dessa qualidade for de 25%, isto cai por terra e a única coisa que o público toma em consideração são os 25% demonstrados. O que acontece é que pensamos nós, mas será mesmo que funciona desta forma? Esta é a mais pura realidade. O professor entrou no primeiro dia. Ele falou conosco 10 minutos, foi-se embora. Cada um de nós já sabe se gosta daquele professor ou não. Cada um de nós já Yes. sabe se vai passar naquela disciplina ou não. Cada um de nós sabe That's se essa true. disciplina vai ser boa de acompanhar ou não. Por quê? Porque o cérebro fez as perguntas e a partir dos sinais que foram emitidos ali, nós captamos. Por isso é que se diz que a primeira impressão faz toda a diferença. E costuma-se dizer que temos de tomar atenção porque não existe uma segunda chance para criar uma primeira boa impressão. Não existe uma segunda chance para criar uma primeira boa impressão. Principalmente porque o professor, ele até vem no primeiro dia, nós podemos pensar mal dele, mas ele ainda tem várias outras aulas, que são várias outras chances para mostrar se o que nós pensamos dele é Sim, verdade ou sim. não. Agora, na primeira conversa, no primeiro dia, no primeiro momento, não. Se é só aquela chance, imagina numa entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego, falou, tem capacidade, Uh, tem, mas a demonstração foi de 30%. Os recrutadores entenderam 30%. 30% não chega nem à metade, não vamos convidar para vir cá de novo. Não vamos convidar para vir cá de novo. Mas você é um alto profissional. Mas porque a forma como você comunica a sua exactly. qualidade como alto profissional não tem nada a ver com aquilo que realmente é capaz de fazer, a percepção das pessoas é de ser aquela, olha, esta pessoa não é capacitada. Por quê? Porque é o que ela nos mostrou.
O que os olhos não veem, o coração não sente. Yes, sir. Wow. That makes a lot of sense. That makes a lot of sense. Muito sim. Mesmo acontece em tudo, né? Por exemplo, neste universo de estudantes, são apresentações, são monografias, por exemplo, apresentação de né, defesa, neste caso. São tudo one shot. É tipo, vem, entrega o que tens de entregar e isso é que vai determinar. Exatamente. E não, Aquela é uma situação realidade. Aham. foi isso. Era um trabalho excelente. Estás a ver uma situação onde dizes, eu acompanhei o esmero deste indivíduo, eu vi o esforço que esta pessoa fez e não acho que era um esforço que merecia um, um rate, uma classificação tão baixa. Não. Por quê? Porque naquele momento a qualidade do trabalho era excelente, mas imagine teres um trabalho que vale 10 e depois uma apresentação que vale 3. O que é que acontece? Tens 13 valores. E nós não queremos saber o que tu escreveste. Nós queremos Exato. saber que nesta avaliação tu tiveste 13 valores. De novo, o que é que aconteceu? A qualidade real é de 10. Mas por causa dos 3, que é o quê? Que representam o quê? Que representam a forma como este 10 foi demonstrado, ficas com 13. Agora imagine quando tens 10 de qualidade e consegues transparecer 10 desta qualidade. São 20 valores. Não há Yes, outro sir. que faça isso. Não há outra. Só não tens 21 porque não é possível. É o que costuma-se dizer. Nós vamos dizer isso. Yeah, Se eu não tenho 21 valores porque não era possível, mas tudo o que era possível ganhar como resultado daquele trabalho, ela ganhou. Por quê? Porque o sim. nível de qualidade que ela realmente tem está numa proporção direta, está numa proporção equivalente ao nível de comunicação através do qual ela transmite essa qualidade que tem. Yeah, perfect. E Arafat, de acordo com a sua experiência e se calhar feedback que tem recebido para estudantes especificamente, né? Quais são os erros que esses estudantes mais cometem na hora de apresentar, que literalmente lesam a sua nota ou o seu desempenho durante aquela apresentação? Primeiro, não ter preparo suficiente do conteúdo. Não ter preparo suficiente do conteúdo, este é o primeiro. Segundo, deixar que o medo tome conta deles e muitas vezes o medo toma conta de nós quando o primeiro C não está bem estabelecido. Se você não Ok. conhecer o público, o cérebro vai assustar. Se você não conhecer o conteúdo, o cérebro vai assustar. Se você não conhecer a si próprio, o cérebro vai assustar. Significa que qualquer dos três elementos que nós devemos conhecer, se não tivermos informação suficiente sobre qualquer destes três elementos, pode ser apenas um ou todos eles, o cérebro sempre vai sentir medo, por natureza. O cérebro tem medo do desconhecido. O ser humano tem medo daquilo Yes, que ele não yes. conhece. Seja isso ele próprio, seja isso o assunto que ele vai falar ou as pessoas diante das quais ele vai falar. Então, este é o segundo aspecto. Terceiro, querer livrar-se daquele momento a todo o custo. Resultado, falando rápido demais. Eu só quero terminar. Eu só quero terminar. Eu não quero saber. Eu Só só quero. quero terminar, só quero cumprir. Só... Eu só estou para cumprir. Exatamente. Eu só estou para cumprir. O resultado disso é que começamos a engasgar, começamos a dizer o que não tínhamos planeado dizer, começamos a esquecer de dizer o que tínhamos planeado dizer. E temos um outro elemento que também está ligado a esta ideia de querer fazer tudo às pressas, que é decorar taxativamente o que vamos dizer. Pegar na linguagem Oh, exata yeah. e memorizar todas aquelas páginas para irmos lá despejar diante das pessoas. Não é isso que elas querem. O risco disso, primeiro, é termos o famoso blackout. E eu costumo comparar o blackout àqueles CDs. Lembra? Disco está arriscado, disco está arriscado. O que Sim, acontece com deixa os eu arriscar. naquela parte, entre aspas, do risco, o que acontecia? É que ele ficava a repetir a mesma palavra, a mesma palavra. O que tínhamos de fazer? Ou tirar o CD, tínhamos que limpar um bocadinho e voltar a colocar. Mas esteja a imaginar o que é que isso significa em termos práticos numa apresentação em grupo ou numa apresentação na escola. Significa que eu tenho 5 minutos para falar, eu falei até o terceiro minuto,
o meu risco do disco foi no terceiro minuto. Para eu conseguir chegar ao fim, tenho que recomeçar toda a minha apresentação. Para Oh eu my recomeçar a minha God. apresentação, ou eu vou roubar o tempo de outro colega, ou se for uma apresentação somente minha, eu vou ter de ser interrompido antes mesmo de chegar ao fim, porque o tempo que me foi concedido já esgotou. Nada de memorizar as coisas taxativamente. Da mesma maneira que os professores dizem, no teste eu não quero a resposta exata do livro, porque dá-me a impressão que você copiou, que você cabulou. O que é que eles estão a dizer? Entenda e explique por palavras suas. Você fez o trabalho hard copy, de fato, tem uma linguagem muito cuidada, existe um nível de rigor que é necessário e que é característico de trabalhos científicos. Mas na explicação, aquela simplicidade que anda com um nível de linguagem cuidada. Utilizar a linguagem cuidada, mas que seja simples o suficiente para ser entendido pelas pessoas que estão ali a ouvir. E muitas vezes, diferente do dia da defesa de monografia, é importante realçar isto, na defesa de monografia, as pessoas para as quais nós estamos a falar são o nosso júri, presidente da mesa, oponente ou arguente e tutor. No dia da defesa de monografia, nós não estamos a apresentar para os nossos colegas. Ao passo que durante as aulas, geralmente os professores querem o inverso. Eles querem que nós expliquemos aos nossos colegas. Tanto é que há professores Uhum. que têm os temas de todo o semestre e vão dividindo pelos grupos para dizer vocês pesquisem e vocês venham trazer a explicação. Aqui é onde vem esta necessidade. Sim, para o professor avaliar, eu entreguei toda aquela linguagem, todo aquele cuidado, todo aquele rigor. Mas os meus colegas não vão entender estes termos. Eu mesmo, para entender o que está lá escrito, tive de perguntar a alguém. Da mesma maneira que eu precisei de usar outras ilustrações, outras referências para entender este conteúdo, é a altura de eu pegar também outras referências que sejam mais acessíveis e mais próximas dos meus colegas para que eles efetivamente compreendam. Outro erro que também acontece nestes momentos tem que ver com o contacto visual, que é uma coisa que reduz a nossa credibilidade quando não existe. Se Ok. nós não olharmos para os nossos interlocutores, para a nossa turma, para os nossos colegas na altura de fazer a nossa defesa, eles logo veem. Esse Arafat ou está a mentir ou não se preparou para o que ele está a dizer. Ele próprio não tem certeza do que está a dizer. Por quê? Exato. O olhar é espelho da alma. Desde criança acontecia isso. Shirley, quem é que tirou aquela lâmpada de cima da mesa? Ah, mas olha para mim. Era sempre assim. Olha para mim. Hoje que somos crescidos, na hora de fazer uma declaração de amor é olha nos meus olhos. Por quê? Porque o olhar é espelho da alma. Quando nós temos a coragem de encarar as pessoas, elas entendem que se ele olha para mim é porque de fato o que está a dizer é verdade, ou pelo menos ele está a ser honesto no que está a dizer, ele tem certeza daquilo de que está a falar. E eu mencionaria como penúltimo ponto a questão gesticulação. É importante que nós utilizemos os nossos gestos como forma de facilitar a percepção de quem está ali a ouvir. Este seria o penúltimo. E o último são os nossos PowerPoints, meus caros. Não. Os PowerPoints. A situação tá difícil, literalmente. Os PowerPoints são, hoje em dia, uma cópia do trabalho físico, do hard copy. O que é que nós fazemos? Todo o texto que está nas páginas do trabalho principal, nós copiamos e colocamos nas páginas do nosso PowerPoint. Colocamos no PowerPoint. 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 Um ponto poderoso o suficiente para que Poderoso. você lembre do que tem a dizer. Um ponto poderoso o suficiente para evocar na mente do seu interlocutor a ideia que você quer transmitir com aquele mesmo ponto. Eu estou para falar sobre 20 elementos ou principais erros de uma defesa em público. No lugar de dizer fazer PowerPoints com muito texto. Não, eu posso simplesmente escrever PowerPoint para isso me recordar PowerPoint. que aquela palavra significa que eu quero discorrer sobre as características dos PowerPoints. Se eu quiser falar sobre a necessidade de gesticular ou a necessidade de encarar o público quando estamos a falar, eu posso escrever contato visual. Posso escrever contato visual. E se eu quiser, posso até nem escrever contato visual.
pode ser suficiente colocar ali uma imagem de 2 olhos, que eu olhe para eles e diga, ok, aqui é para eu falar sobre este aspecto. Os PowerPoints precisam de ser leves. Os PowerPoints precisam de ser simples. Eles têm de trazer muito menos texto do que nós estamos a produzir hoje em dia. Exatamente, exatamente. Mesclar. O ser humano aprende melhor quando ele aprende melhor ou aprende bem quando lê, observação. Ele aprende bem quando ouve, mas ele aprende melhor quando ouve e vê. A combinação de dois Exatamente. órgãos de Yes, yes, sentido yes. consegue produzir melhores resultados do que o estímulo da aprendizagem por apenas um órgão dos sentidos. Tanto é que, da mesma maneira que o ser humano aprende melhor quando vê e ouve, ele aprende melhor ainda quando vê, ouve e faz. Quando ele vê, ouve e faz, ele aprende melhor. Então, temos Uau, o yes. ouvir, temos o ver, depois temos o ver e ouvir, depois temos o praticar, que é, na verdade, a combinação. Quanto mais nós vamos associando estes órgãos, definitivamente nós conseguimos encontrar melhores resultados. Por esta razão, devemos também apelar para o uso de mais do que um órgão dos sentidos. No lugar de termos ali somente o Arafat a falar um texto que só de a pessoa olhar fica com sono, fica cansada, fica com vontade Fica de voltar para a cama. cansada. Não, vamos misturar. É Yes, para poder trazer nas pessoas a necessidade de utilizar ao mesmo tempo mais do que um órgão do sentido através de estímulos diferentes. Por isso, vamos trabalhar nos nossos PowerPoints, evitar fazer com que os nossos PowerPoints pareçam filmes de Hollywood. Cada slide aparece com uma transição diferente. No primeiro slide é um passarinho que veio deixar cair as letras. No segundo slide, depois aquele papel amarrotado que cai. no terceiro slide, fecha. No quarto, ela fecha por cima. Depois, no final, toda a tela para aparecer aquela frase emblemática. As pessoas deixam de prestar atenção no que está a ser dito para tentar adivinhar se desta vez partiu a tela. O que é que acontece no próximo slide? Se desta vez foi um pássaro, será que a seguir vem um pato, vem uma galinha? As pessoas perdem-se, porque nós, na tentativa de impressionar, acabamos por dispersar a atenção das pessoas, acabamos por distraí-las. Por esta razão, é importante que evitemos toda esta confusão. Estamos a fazer um slide, uma fonte, uma fonte para todos os títulos, uma fonte para todos os subtítulos, uma fonte para todo o texto regular. Vamos usar cores específicas, de preferência não mais do que 3 cores. E estas cores precisam de ter contraste, precisam de ser cores com contraste. Não adianta muito eu trazer um livro assim, com uma capa branca, e escrever com uma cor branca por cima. Vocês imaginam o que acontecia Sim, sim, eu sim. estando aqui com esta camisa, com este casaco, desculpa, se esta camisa fosse da mesma cor do casaco. Vocês não conseguiam perceber o que é que o Arafat efetivamente vestiu. Já aconteceu várias vezes de nós vermos pessoas assim, aquelas fotos que existem para nos confundir. Uma senhora que está com o colante da mesma cor que o corpo dela, e quando você olha a primeira vez, parece que ela está literalmente nua. Até que Exactly, olha de exactly. novo. Não, não, não é o caso. Contraste. É muito importante que nós trabalhemos em cores que contrastam tanto as cores de fundo dos nossos slides como as cores das fontes, portanto, do texto, para que não haja confusão. Perfect. Thank you so much. My pleasure. Wow, isso foi uma aula por si só. It was super nice. Thank you so much. Arafat, nós já estamos quase no final da Boa. nossa entrevista, né? Da nossa conversa, mas há duas questões que eu quero fazer antes de nós fecharmos. E a primeira é: se o Arafat tivesse a oportunidade de estar hoje sentado com aquele Arafat de 2019, né? O que o Arafat diria àquele Arafat de 2019? Eu diria, insiste mais e investe mais no que estás a começar. Insiste mais e investe mais no que estás a começar.
houve um período no meio deste processo em que eu parei de trabalhar com oratória. A questão da pandemia, da Covid-19, trouxe-me algumas dificuldades nesse sentido. Não podíamos ter aulas presenciais, as pessoas precisavam deste aconchego, queriam aprender ali sentadas umas com as outras, e de fato faz toda a diferença. No entanto, com o andar do tempo, fui percebendo que sim, as pessoas até podem querer, mas existem outras formas delas aprenderem usando as tecnologias, e com o andar do tempo, por ter insistido um pouco mais, por ter trabalhado um pouco mais e por ter investido muito mais, hoje nós conseguimos ter melhores resultados. Eu não consigo sentar numa sala de aulas com todos os moçambicanos deste país, mas eu consigo trazer todas elas para uma sala de aulas como esta que nós temos agora. E como estavas a Exatamente. dizer, estamos a conversar à distância, mas não pela qualidade, atenção, não estou a dizer isso pela qualidade do que eu estou a dizer, mas é de fato uma aula. É uma aula não porque eu ensino muito bem, mas é uma aula porque é conhecimento que, se for implementado, ele vai gerar diferença. Boa parte das Exato. pessoas, como estamos a dizer, as pessoas que nós estamos a ver ali, Arafat, este vídeo transformou, todas aquelas pessoas estão a acompanhar vídeos, nem sequer estão numa conversa assim, com oportunidade de Exato. expor. Snippets de 2 minutos. Vocês encontram 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, e é isso que está a fazer a diferença. Por que é que está a fazer a diferença? Porque aquelas pessoas não estão simplesmente a assistir aqueles vídeos e prontos. Elas assistem aqueles vídeos e fazem questão de trabalhar na implementação daquele conhecimento no seu dia a dia. E isso faz diferença. Então, estas são as duas coisas que eu diria ao Arafat de 2019, se eu tivesse a oportunidade de sentar-me com ele agora. Wow, thank you. E lastly, o que o Arafat tem aqui? Últimas considerações para deixar para quem está nos assistir. Eu sempre digo isto. Eu gosto, eu gosto muito de dinheiro. Podem ter a certeza que eu gosto muito de dinheiro. Há dias Tu estava a tens. dizer a alguém que eu comprei este livro porque eu tenho problemas para vender. A Bíblia de vendas. Tenho problemas para vender. Não porque eu não saiba vender, mas porque eu não consigo vender daquela forma assim descarada que os vendedores utilizam. Compra, compra, compra. Não consigo ser assim. E veio-me esta memória porque há dias estava a conversar com alguém a dizer que, ultimamente, quando eu recebo esta oportunidade, últimas considerações, eu sempre digo isto às pessoas: melhorem a vossa comunicação e não precisa de ser comigo. Eu ensino comunicação, eu ensino oratória, eu tenho um livro escrito sobre oratória, tenho os meus conteúdos nas minhas redes sociais, tenho um curso de oratória online para quem esteja em qualquer parte do mundo, não de Moçambique, em qualquer parte do mundo. Uau. E o livro está disponível, o curso está disponível, as aulas estão disponíveis, as mentorias agora também tenho estado a prestar serviços de mentoria de comunicação para quem precisa, e também este serviço é híbrido, existe em formato presencial, em formato online, que é para aqueles que não estejam na mesma localização que a minha, consigam também beneficiar deste serviço. Mas não precisa ser com o Arafat, desde que seja com um profissional que entrega qualidade. Melhorem a vossa comunicação. E não melhorem a vossa comunicação só pela escola. Melhorem a vossa comunicação porque a vossa comunicação é que diz às pessoas qual é o vosso valor. Não esqueçam do que eu Yes. disse. A vossa True. comunicação diz às pessoas qual é o vosso valor. As pessoas sim interpretam-nos com base naquilo que nós parecemos. E a nossa aparência é determinada pela forma como nós nos comunicamos. Se o fato das pessoas nos interpretarem com base na nossa aparência é correto ou não, isto é conversa para outro momento. Sendo ou não correto, é o que acontece. É a Sendo ou realidade. não correto, é a realidade. Então, se esta é a realidade, o que vai acontecer se nós tentarmos remar contra a maré é que estaremos a dar socos em ponta de faca. Eu até posso pensar que estou a dar socos, mas quem está a ficar com feridas no punho sou eu, e a faca, engraçado, continua sendo faca, pronta para cortar uma outra pessoa, pronta para aleijar uma outra pessoa. A sociedade vai continuar a ser sociedade, vai continuar a interpretar as pessoas com base nas suas aparências, sim, mesmo que eu queira levantar um movimento para o contrário, porque é uma questão instintiva, é como nós funcionamos. Como eu disse, a MQ fala disto no nível inconsciente. A pessoa não senta para decidir
que quer julgar o outro com base na forma como se parece. Não é assim como funciona. E engraçado, eu dou este exemplo. Imagine você na Baixa da cidade, 21h30, está ali a tentar encontrar um chapa para chegar a casa. Não está ninguém à sua volta quando do nada aparece um moço com as calças um pouco rasgadas, está com os chinelos não em muito boas condições, o cabelo trançado, olha para si duas vezes. O que acontece consigo naquele momento? Já que você não quer interpretar as pessoas com base nas aparências, naquele momento você reza tudo o que sabe, naquele momento você Exatamente. procura Deus, manda um polícia qualquer. Por quê? Porque naquele momento o seu cérebro fez as duas perguntas e as respostas que o cérebro encontrou quando observou aquele indivíduo disseram: pode ser que a tua vida esteja em perigo, pode ser que o teu celular esteja em perigo, pode ser que a tua integridade física esteja ameaçada. Por quê? Porque é assim como acontece. É assim que acontece, é assim como nós vivemos. Ninguém olha para uma cobra e diz: ah, é uma cobra, mas espera, antes de eu ficar assustado, pode ser que esta cobra, deixa-me ver, deixa-me procurar no Google. Não é venenosa. Não faz nada disso. É cobra, é para correr. É cobra, é para correr. Se não era venenosa, se não era prejudicial, isto nós vamos descobrir depois de estarmos em segurança. É aí onde nós queremos ir buscar esta informação. Por isso, por favor, trabalhem na vossa comunicação e entendam. De novo, não estou a falar por mim, não estou a dizer para comprarem comigo, para fazerem comigo, mas entendam que tudo o que implica crescer, desenvolver, implica investimento. Não tenham medo de tirar dinheiro para melhorar as vossas habilidades interpessoais. E não é gastar dinheiro, é tirar, é investir dinheiro. É Gastar, investir, nós gastamos exatamente. com pizza, gastar, nós gastamos com aqueles nossos finais de semana de luxo. Aquilo muitas vezes pode ser gastar. Atenção, não quero dizer que não devamos fazer. Estou a dizer é que ir lá para pizza, para um fim de semana de luxo, pode ser que não nos devolva nada. Mas aquilo que nós investimos em conhecimento, se soubermos como aproveitar, sempre vai trazer uma mais-valia. Por isso, por favor, invistam no vosso conhecimento. Thank you. Muito obrigada, Arafat. Completo. This is so nice. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito didática. Eu aprendi imenso e tenho a certeza que todos que estão aqui também aprenderam. Foi muito bom também saber sobre a sua história, Muito obrigado. porque para mim, eu gosto muito de saber a história por detrás do que as pessoas fazem, porque hoje nós vemos o Arafat ali nas redes sociais, vemos o Arafat a trabalhar, a viajar, a dar aulas, mas eu gosto de saber de onde é que tudo começou. Tipo, como é que o Arafat chegou onde chegou? Porque eu acho que isso também traz mais proximidade, para que as pessoas percebam que as coisas não acontecem por acaso. Há sempre trabalho árduo por detrás disso, há sempre um processo por detrás de todo o sucesso, né? So, thank you so much pela partilha. Muito obrigada por tudo que esteve aqui a partilhar connosco, a ensinar-nos. E muito obrigada a todos que estiveram aqui a assistir. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Arafat. Ele já falou tudo aquilo que ele oferece, livros, cursos, então não hesitem. Vou deixar as redes sociais para quem quiser continuar a acompanhar o Arafat. Pessoalmente acompanho e eu gosto imenso do conteúdo que o Arafat partilha, é muito bom. E é aquela coisa, são aqueles 2 minutos que estás ali no Instagram e paras e vejo um vídeo assim, tipo, oh, ok. Essa dica vou levar para a apresentação que tenho amanhã. So thank you so much. Thank you Uma so pleasure, much. uma pleasure. Eu é que agradeço pela oportunidade e mais uma vez parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver, parabéns por esta Obrigada. iniciativa e que continue a ser uma iniciativa que agrega valor e que facilita e propicia o crescimento desta juventude, porque nós estamos a precisar. Portanto, parabéns e muito bom trabalho para vocês. Thank you so much. Thank you, guys, e até a próxima. Até a próxima.